Graça e paz, irmãos. Bom dia. Vamos orar. Somos gratos, Pai, por essa manhã tão bela. Somos gratos pela noite de descanso, pelo fim de semana. Mas, sobretudo, nós somos gratos pelo dia de hoje. Dia em que separamos para as atividades da igreja, Teu corpo. Por essa manhã, Senhor, em que estamos aqui reunidos, em torno dessa mesa do Senhor, manhã em que anunciamos a morte do Senhor, anunciamos também a sua ressurreição, a sua glorificação e o seu derramar entre nós na vinda do Espírito Santo, que possibilitou a habitação eterna na igreja, em nosso coração. Ao abrir da Tua Palavra, nós pedimos graça, nos cânticos, nas músicas que vamos cantar, nas orações, nas proclamações, no ato de virmos aqui à frente, tomar o cálice, o pão, nós pedimos a Tua graça, para que não seja simplesmente um rito, para que não seja algo rotineiro, banal, mas que seja uma celebração de nossa parte, que nosso coração se alegre, se rejubile pela oportunidade de celebrarmos nosso Senhor Jesus Cristo. Receba toda a glória. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 12. A partir do verso 12. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 12. No dia seguinte, numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou nele, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que lhe as fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamava a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviram que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede, que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. André e Filipe comunicaram a Jesus. Responderam-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo,
Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me onde eu estou. Ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai, enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou deles. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo, quem crer em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem que eu julgue. A própria palavra que tenho falado, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu testemunho é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Amém. Este episódio na vida do Senhor, aqui em João capítulo 12, é um dos belos capítulos da palavra do Senhor. São momentos que antecedem a sua morte, o seu martírio, 6 dias antes da sua morte. Esse episódio aconteceu depois que Jesus foi ungido. Aqui nós estamos a 5 dias antes da sua morte. Esse episódio aconteceu no dia posterior ao início do capítulo 12, quando Jesus é ungido por Maria lá em Betânia, lá na casa de Maria, Marta e Lázaro. Então, no dia seguinte, ele se dirige até a festa, está para acontecer a festa da Páscoa, e acontece então essa situação. E o ponto principal aqui
E dentre a multidão que quer vê-lo, que quer ouvi-lo, que quer tocá-lo, chegam alguns gregos que também tinham ido para celebrar a Páscoa, alguns judeus gregos. E isso trouxe um certo reboliço no meio dos discípulos, porque todos sabem que o Império Grego foi o império que antecedeu ao romano, que agora dominava aquela parte principal do mundo. E o Império Grego era tido como a essência da sabedoria e do conhecimento. E realmente, até hoje, nós não conseguimos dimensionar a influência que os pensadores gregos trouxeram para o nosso mundo. Todas as áreas, área científica, área filosófica e área cristã. Todas as áreas foram influenciadas pelo pensamento, pela sabedoria do mundo grego. E os discípulos, na sua grande maioria, gente simples, ficaram eufóricos. Quando chegam os gregos e diz, queremos ver a Jesus. É uma expressão bastante forte. E tem um irmão até, John Roy Hession, que escreveu um livro precioso sobre o Senhor. E ele usa esse título, Queremos Ver a Jesus. E é interessante que os discípulos foram correndo falar para Jesus, e a resposta inicial do nosso Senhor parece que corresponde à euforia dos discípulos. Ele responde, agora será glorificado o Filho do Homem. Quer dizer, os discípulos talvez, vamos aqui inferir, né? Não está escrito, mas por todo esse contexto já traçado, os discípulos poderiam ter pensado realmente, agora o nosso Senhor está dando valor aos gregos e ele será de fato glorificado. Mas não era nada disso que Jesus estava falando. E o texto nem nos informa aqui que Jesus se manifestou aos gregos. Então ele começa aqui um novo discurso, dizendo a importância da sua morte, que ele veio para isso, que a sua alma estava atribulada, que a sua alma estava sofrendo, e nós sabemos por quê. Não é propriamente pelo sofrimento físico do nosso Senhor, porque por maior que tenha sido Deus da glória passando por essa humilhação e esse sofrimento físico, houve na história da igreja sofrimentos piores. Então a questão não é tanto física, mas é espiritual. É aquele momento em que ele iria absorver aquele mistério que nós não compreendemos, que ele iria absorver todo o pecado. Todo nosso pecado, meu e seu, toda a nossa rejeição, rebelião ao Pai, no qual nós nascemos, iria recair sobre ele. E naquele momento crucial, o Pai iria virar-lhe as costas. Aquela comunhão preciosa que desde que ele perdeu o estado de inocência e passou ao estado de consciência, ele usufruía daquela comunhão preciosa com seu Pai, vendo o rosto do seu Pai, o semblante do seu Pai, sempre sorridente e satisfeito com ele. Este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Nunca na terra tinha pisado alguém assim. Nunca o sorriso de Deus tinha aberto continuamente para alguém aqui nessa terra. E nosso Senhor, o Deus homem, então contemplava continuamente a face do Pai. Mas haveria um momento, e ele tinha essa consciência, de que haveria um momento, ao encarnar o nosso pecado ali na cruz, ele iria perder toda essa comunhão com o Pai. E é quando então ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Então essa era a angústia que estava sobre ele. Essa foi a angústia pela qual ele foi levado até o Getsemane e ali suou sangue, sofrendo, orando, por 3 vezes até que o seu coração se aquietasse. Ele não estava ali buscando a vontade de Deus, a qual ele já sabia. Aqui, antes de entrar no Getsemane, ele já disse, que direi eu? Pai, me livra dessa hora? Eu vim para isso. Mas ali, no Getsemane, foi um tempo de comunhão com o Pai, aonde ele aquietou o seu coração na vontade do Pai.
Bom, o que eu gostaria de destacar com vocês aqui, além desse preâmbulo, nessa expressão queremos ver a Jesus, Jesus dá a chave para vê-lo. E essa chave nós encontramos aqui no versículo 32. Não era apenas vê-lo fisicamente, não é apenas estar ali com o Senhor, ouvindo os seus ensinamentos e vendo os seus milagres, que alguém poderia de fato vê-lo e tocá-lo. No versículo 32, ele diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele não disse isso apenas, embora o texto diga aqui, no versículo 33, isso dizia significando o gênero de morte que havia de morrer quando for levantado, dizendo então que ele seria colocado numa cruz, num monte chamado Gólgota. Não, mas também, veja o final, ele diz, quando isso acontecer, aí sim, eu vou atrair. Agora, receber os gregos, discutir sua filosofia, mostrar a minha sabedoria, meu conhecimento, embora eu tenha ensinado, eu tenha feito milagres durante todo esse tempo, não é o meu supremo propósito. Eu também fiz essas coisas, mas não é para isso que eu vim. Eu vim para dar a minha vida. Eu vim para ser levantado na terra, para sofrer todo o juízo divino sobre o pecado e para derramar a minha vida em favor de muitos. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Antes também, exatamente depois da exclamação de Jesus, que era chegada a hora, versículo 23, de ser glorificado o Filho do Homem, também ele fala exatamente desse seu propósito, dessa sua vinda para morrer na cruz e derramar a sua vida. Ele diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Esse texto todo que nós lemos, ele tem muitos princípios espirituais. Aqui, embora o Senhor esteja falando a respeito dele mesmo, ele também, isso fica muito claro, no versículo seguinte, quem ama a sua vida, perde. Versículo 20. Se alguém me serve, siga-me. Seguir em todos os seus caminhos, por tudo aquilo que ele passou. Nos outros evangelhos nós vemos isso claramente, o Senhor também dizendo que não só ele tinha que dar a sua vida. Não só ele era esse grão de trigo, mas todo aquele que quisesse gozar de uma vida mais alta, mais profunda com o Senhor, tinha que também passar por esse processo de perder a sua alma, de cair na terra e morrer, para que dê fruto e não fique sozinho. Há muitos princípios espirituais nesse texto maravilhoso. Nós temos aqui também, versículo 23, quando Jesus responde aqui a indagação deles, dizendo, olha, você está dizendo que o Cristo vai morrer? Mas nós vemos na lei de que o Cristo permanece para sempre. E no versículo 35, então, Jesus responde, ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não os apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Ora, isso se aplica a esse momento aqui, naquelas pessoas com Jesus. Isso se aplica de forma evangelística, porque aqui o texto em seguida diz que, versículo 37, embora o Senhor tivesse feito muitos sinais na presença dele, eles não creram. Mas, queridos, esse princípio vai muito além. Nós vemos isso nas cartas de Paulo, sobretudo capítulo 3, de Paulo, quando ele fala dos cristãos como filhos da luz. Isso se aplica a nós. O Senhor está querendo dizer, andai, enquanto tendes a luz. A luz do Senhor, aquela luz que Ele nos dá. Aquela verdade que se abre para nós, a respeito da palavra, a respeito da vida de Cristo, de algum aspecto da vida de Cristo para nós. Aquela luz que a palavra do Senhor, pelo Espírito, nos dá a respeito de nós mesmos. Ela não fica para sempre. Ela tem um tempo de vida. E o Senhor então diz, andai, haja baseado nela enquanto vocês têm essa luz.
porque ela vai passar. E o versículo 36 ele diz: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. O conhecimento da verdade é fundamental. É a porta que se abre, mas não é tudo. Se nós não agirmos baseado nesse conhecimento, nessa luz que se abre para nós, ela vai passar. E nós vamos ficar do mesmo jeito. Esse é um princípio espiritual muito sério, que nós temos que levar a sério na nossa caminhada cristã e que responde muito da nossa fraqueza espiritual e da nossa falta de progresso espiritual. Isso explica muito da nossa falta de crescimento espiritual. Como eu disse, esse capítulo 12 é um dos capítulos preciosos da Bíblia. Por essa passagem, pelo tempo aqui que Jesus esteve na casa de Betânia, sendo ungido, tendo o corpo preparado antes da sua morte, tendo ali precioso momento de comunhão e que princípios espirituais também nós temos aqui nesse tempo, quando Maria unge o nosso Senhor, derramando tudo que tinha ali aos pés do nosso Senhor. Mas apenas a título de também reflexão e para que os irmãos ganhem um pouquinho mais desses textos maravilhosos, capítulos 12, 13, 14, 15, 16, 17 de João são riquíssimos, são preciosíssimos. São daqueles textos em que a gente tem que estar constantemente nos alimentando, lendo, orando, meditando diante do Senhor, porque são riquíssimos. Alguém no passado já disse, o irmão de profundo conhecimento, já disse no passado, que esses capítulos 12, 13, 14, 15, 16 e 17 de João se assemelham muito ao tabernáculo no deserto. Aquela jornada, aquele caminho até a presença de Deus descrito pelo tabernáculo. Vocês lembram que o tabernáculo tinha 3 átrios. O átrio exterior, onde nós tínhamos o altar de bronze e a bacia, no átrio externo. Nós tínhamos ali depois a tenda, dividida em 2 partes. Na primeira parte da tenda, santo lugar, ou lugar santo, e depois o santo dos santos. O santo lugar, quem iluminava era um candelabro de ouro, símbolo ali do Espírito Santo, que também é símbolo da igreja. Mas os sacerdotes ali podiam entrar. Eles moviam ali o incensário, que é o símbolo das orações, no altar de incenso. Mas no Santo dos Santos, lugar sem luz, onde havia só a arca, propiciatório ali, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali com sangue, no dia da expiação, para fazer expiação pelos pecados do povo. Ora, o capítulo 12 que nós estamos lendo aqui, o capítulo 13, desculpa, eu estou falando 12, capítulo 12 que nós estamos lendo aqui, nós vemos claramente que ele é repleto, principalmente esse texto que nós lemos, do Senhor falando sobre a sua morte. Então nós poderíamos comparar aqui com o lugar, o pátio externo, onde havia o altar de bronze, onde o Senhor está falando aqui da cruz, da sua morte. O altar de bronze, então, falava da oferta pelos pecados, falava da morte do nosso Senhor. Capítulo 13 de João, o que temos no capítulo 13? Capítulo 13 tem a ceia do Senhor, que é um capítulo precioso também. E o que o Senhor faz ali na última ceia? Ele toma a toalha e a bacia e lava os pés dos discípulos. Aqui, então, nós temos, também continuando no átrio externo, tínhamos a bacia de bronze, onde o sacerdote, antes de entrar no santo lugar para oficiar ao Senhor, ele lavava suas mãos. Capítulo 14, 15 e 16 de João. Vocês devem lembrar muito bem do que trata esse capítulo. A essência desse capítulo, o Senhor está falando da sua partida. E ele fala que não deixará os seus órfãos, mas ele enviará o Espírito Santo. Ele fala que enviará outro Consolador para estar para sempre com eles. Então aqui nós temos simbolicamente, nessa jornada até o Santíssimo, nós temos o lugar santo. O lugar onde brilha a luz do Espírito Santo de Deus. Aquele que nos ilumina, que nos ensina. E aqui nós já temos até alguns preâmbulos também, onde lemos, capítulo 12, porque Jesus aqui está falando
de algumas situações, aliás, João, né? Jesus mesmo, no versículo 14, ele diz: e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou nele, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, e eis que o teu rei virá montado em um filho de jumenta. E olha o versículo 16: seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram destas coisas que estavam escritas. Quando Jesus foi glorificado, o que aconteceu? O próprio Evangelho de João, no capítulo 6, diz que Jesus, quando foi glorificado, ele enviou o Espírito Santo da promessa. E no capítulo 14 de João, o que ele fala a respeito do Espírito, dos seus ministérios? Que é ele que iria convencer, ele que iria lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito e vou há de anunciar. Então aqui Jesus também, o texto também está fazendo menção a respeito da luz do Espírito Santo. Então nos capítulos 13, 14 e 15 nós temos o Santo dos Santos. E no capítulo 17, vocês lembram o que tem no capítulo 17? Oração sacerdotal de Cristo, oração chamada oração sacerdotal de Cristo, que é também chamado de o Santo dos Santos dos Evangelhos. Porque ali, embora João pôde participar de alguma forma, talvez o nosso Senhor tenha compartilhado com ele essa oração, ou talvez ele esteja perto, ouvindo as palavras do nosso Senhor, mas ali é um momento do Senhor com o Pai, onde ele ora por si mesmo, onde ele fala também a respeito do mundo, e ele ora pelos seus. Mas é um momento dele com o Pai. Então é chamado de o Santo dos Santos dos Evangelhos, onde o nosso Senhor dali, saindo dali, então ele é preso e ele é martirizado. Esse é o caminho, esse é o nosso trajeto para a presença de Deus. A oferta pelo pecado, o altar de bronze, mas também precisamos da água para nos lavar, a palavra. Nós precisamos da luz do Espírito Santo até chegarmos no Santo dos Santos. Aquele lugar, que é que podemos falar assim, né? Lugar, ou aquele estado de permanência na presença de Deus, que só o nosso Senhor até então podia desfrutar, ninguém mais. Depois da sua vida dada a nós na cruz e depois da vinda do Espírito Santo, habitando para sempre na igreja, no nosso coração, é o nosso direito e a chamada que nós temos. Por isso Hebreus capítulo 10 diz que pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos abriu, nós devemos ter ousadia para entrar no Santo dos Santos, onde a presença do Senhor habita permanentemente. Essa é a nossa jornada. Embora todas as fases da nossa jornada tenha, como eu disse, algum significado, algumas situações, mas todas elas apontam para o nosso Senhor. Por isso que quando os gregos, voltando aqui, a expressão, os gregos chegam e diz no versículo 21, capítulo 12, queremos ver a Jesus. Jesus então começa a falar de si, da sua morte, da sua vida que será dada, porque essa é a única forma que nós podemos ver o nosso Senhor. E no versículo 32, então, ele diz: e quando eu for levantado da terra, atrairei todos para mim mesmo. Jesus levantado ali, recebendo toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, recebendo o justo julgamento de Deus. Com isso, então, por isso que diz aqui, o príncipe deste mundo será julgado e expulso. Foi assim, não houve nenhuma batalha entre Deus e o diabo, pelo contrário, houve uma oferta de si mesmo a Deus. É a justiça de Deus que tem que ser satisfeita. Deus não tem nada, Cristo não tem nada a discutir com o diabo. É a justiça de Deus que tem que ser satisfeita. Sendo satisfeito, o diabo já é destronado. Desculpa, não é nem esse o termo destronado, porque ele nunca foi rei. Ele é um imperador, ele é um impostor, ele é um usurpador, porque Adão deu esse lugar para ele. Mas então o nosso Senhor, como homem, aqui retoma esse lugar de proeminência sobre toda a criação diante de Deus.
Agora, queridos, a morte de Cristo na cruz por nós, aquilo que ele mesmo diz nesse momento de ceia, de que ao fazer isso nós estaremos lembrando, nós estaremos anunciando a sua morte até que ele venha. Nós precisamos cada vez mais ganhar de uma dimensão maior e ganhar de uma realidade maior. Tanto no sentido espiritual, para que não seja apenas um ritual, como do significado que isso tem para o Pai e para nós. Nós já temos visto, e disso falamos e oramos e proclamamos, da morte do Senhor pelos nossos pecados. Isso é maravilhoso. Isso é precioso. Veio o julgamento de Deus sobre a humanidade inimiga de Deus. Isso é muito precioso, nos dando um acesso ao Pai. Mas, queridos, isso é um aspecto da morte do nosso Senhor. O Senhor não veio para morrer apenas para eliminar esse problema, apenas para fazer com que, como temos dito, nos livrar do inferno e agora vai todo mundo para o céu. Não. Não é esse o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é habitar no meio do seu povo. É ter uma geração de filhos e filhas semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, que habitem, andem, entrem e habitem no Santíssimo. É uma nova raça, uma nova geração. Por isso que a Bíblia diz nova criação. Nova criação. Uma criação agora de seres que comungam com o Senhor, que tem Cristo como vida e que estão aprendendo a andar por esse novo princípio de vida, que é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. E não mais o princípio da carne. E não mais o princípio da morte. Então é isso que nós precisamos de ganhar cada vez mais. É muito precioso, como disse, nós sermos gratos a Deus e usufruirmos do benefício da sua morte pelos nossos pecados. Mas, queridos, esse é o jardim da infância do Evangelho. Se nós devemos crescer na carreira cristã, nós temos que também ganhar maior realidade do sacrifício do nosso Senhor. Que muitas vezes nós nem sequer sabemos, ou se sabemos, não tocamos. A própria morte do Senhor, que é uma morte maravilhosa, que é uma morte cercada de mistérios para nós, há muita coisa que nós podemos ganhar ali. Uma delas, como eu disse, mais ou menos por volta da hora 9, se eu não estou enganado, entre a hora 6 e a hora 9, creio que sim, o nosso Senhor grita, Deus meu, por que me desamparaste? Mas esse foi a parte final da sua morte na cruz. Vocês leem nos evangelhos e vão ver que quando Jesus foi pregado, ele ficou ali de 3 a 6 horas, sendo oferecido a Deus como filho obediente. Era a oferta de holocausto a Deus. Não tinha nada a ver com o pecado. Tinha a ver com alguém que obedeceu até a morte, que entregou a sua vida. E isso tem a ver, sim, também com a derrota do nosso inimigo, Satanás. Porque quando foi tentado, nosso primeiro homem falhou. Foi ofertado a Eva e Adão benefícios de uma vida sem Deus, eles aceitaram. Isso os tornou escravos e independentes de Deus. Mas aqui havia alguém que recebeu todas as ofertas possíveis do nosso inimigo, desde a sua infância, e ele rejeitou todas. E ali na cruz, se vocês verem Mateus, vocês vão ver que uma das tentações que ele recebeu ainda na cruz é: você disse que era filho de Deus? Desça daí que nós vamos crer. Era o diabo falando através de um soldado. Uma tentação, uma oferta. Você quer que o mundo creia que você é filho de Deus? Então desça daí. O que você está fazendo aí, sendo humilhado, cuspido? Mas lá estava o nosso Senhor. Deus da glória, sendo humilhado, mas sendo submisso ao Pai. Oferecendo a sua vida, derramando a sua vida plenamente, para satisfazer e para agradar o Pai. Não tem nada a ver com pecado. Vocês vão ver lá em Levítico, em Êxodo, que os sacerdotes também tinham duas funções. A primeira função que eles faziam no sacrifício da manhã era o holocausto a Deus, que não tem nada a ver com o pecado.
Era oferta agradável a Deus que eles ofereciam, que era totalmente queimada no altar para Deus. Sacrifício da tarde. Então, era a oferta pelo pecado, que o nosso Senhor cumpriu integralmente. Então, queridos, a cruz tem todos esses benefícios para nós. Precisamos perdão para os nossos pecados? Nosso Senhor é. Precisamos de uma vida que agrada a Deus? Não conseguimos por nós mesmos? Nosso Senhor é essa vida. Precisamos de uma vida consagrada, separada daquilo que, embora não seja pecado, mas entristece o nosso Senhor e de alguma forma nos impede de uma vida mais consagrada. O nosso Senhor é essa força para nós. Ele é essa vida. Precisamos de uma disposição, de poder, de graça, para servir o nosso Senhor. Cristo é isso em nós. Quando Ele for levantado na terra, Ele vai atrair todos. Porque Ele é a vida de Deus para nós como homem. Ele é o poder de Deus para nós. E é isso que nós celebramos aqui. Não estamos aqui apenas alegres porque nossos pecados foram perdoados e não vamos mais para o inferno. Graças ao Senhor por isso. Isso é motivo de alegria, de regozijo. Mas estamos aqui porque temos uma salvação plena, uma salvação perfeita. Nada foi deixado, absolutamente nada. Aonde nosso homem Jesus, perfeito, por isso recebeu um nome acima de todo nome. Por isso ele é a expressão do Pai, eternamente. Será glorificado eternamente. Ele foi para nós. E Ele derramou isso na presença, na vinda do Espírito Santo. Somos atraídos a Ele pelo que Ele é. Somos atraídos a Ele pelo que Ele fez para nós. Somos atraídos a Ele porque o Espírito Santo, quando Ele foi glorificado, foi derramado, e é Ele que nos revela aquilo que Cristo é e fez. É Ele que nos convence, é Ele que nos faz lembrar coisas tão preciosas do nosso Senhor, que nós esquecemos facilmente, não sabemos o significado. Por isso precisamos depender também do nosso Consolador, que veio para isso, para ser o nosso companheiro, nosso ajudador, mas veio para glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo em nós e na igreja. Amém? Bendizemos teu nome, Senhor, por esse tempo de comunhão, ao lembrarmos da sua morte, da sua vida dada ao Pai, totalmente derramada, consumida pela vontade do Pai, pelo desejo de agradá-lo, e totalmente dada a nós, para ser o nosso perdão, a nossa reconciliação, a nossa vida, a nossa vitória, o nosso poder, tudo aquilo que precisamos. Que teu Espírito prossiga, atraindo-nos a Ele, e para que possamos derramar o nosso coração a Ti. Receba nesta manhã a adoração, louvor, a glória, a honra, tudo aquilo que é devido a Ti, Senhor. Em nome de Cristo. Amém.